A apresentação que vos vou fazer intitula-se assim mesmo, portanto, como figuração local de uma Igreja Universal, porque fala-se em globalização, não é palavra da altura, mas universalidade é uma realidade crescente e já naquela altura acontecia. Agora, o que eu quero aqui acentuar nesta comunicação prévia é que nos 500 anos da sua história, a Igreja localizada no Funchal ou a partir do Funchal é uma expressão concreta de uma realidade mais vasta, que é o catolicismo em geral e concretamente na Europa e em Portugal. É sobre isso que vos vou falar e começo desde já. A minha contribuição para o presente Congresso não pode ser mais do que inicial e genérica. Ainda assim, proponho-vos uma curta reflexão, quase de teologia histórica, sobre o que nos reúne aqui na comemoração dos 5 séculos da Diocese do Funchal. A teologia histórica toma o decorrer dos factos eclesiais como fonte de compreensão do que a própria Igreja é ou vai sendo. Olha a história como lugar teológico, ou seja, para apurar o desenvolvimento daquelas realidades que o fundador do cristianismo semeou no devir humano. Sementes que só a pouco e pouco florescem e frutificam por inteiro, tão essencialmente idênticas como realmente evolutivas. É vasto e detalhado o conjunto das exposições que se seguem ao longo destes dias. Felicito vivamente a organização do Congresso pelas contribuições que conseguiu e felicito a Diocese pela elucidação que assim obtém sobre o seu já considerável percurso. Nada como a memória apurada para proporcionar um futuro assente em bases sólidas e comprovadas. Creio, entretanto, que há algumas linhas sobre o sujeito histórico em apreço, a Diocese funchalense propriamente dita, no conjunto do catolicismo em geral, cabem oportunamente aqui e a abrir o que segue. É o que pretendo simplesmente fazer. Entendamos antes de mais sobre o que diocese significa hoje, para sabermos do que é que estamos a falar, e à luz do último Concílio Ecuménico. Diz-nos o decreto Christus Dominus do Concílio Vaticano II, no seu número 11. A diocese é a porção do povo de Deus, confiada a um bispo para apacentar com a cooperação do presbitério, de forma que, unida ao seu pastor e por ele consagrada no Espírito Santo, pelo Evangelho e pela Eucaristia, constitua uma igreja particular em que esteja verdadeiramente presente e operante a Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica de Cristo. Cada um dos bispos a quem foi confiada uma igreja particular apacenta as suas ovelhas, em nome do Senhor, sob a autoridade do Sumo Pontífice, com pastor próprio, ordinário e imediato, exercendo em favor delas o mundo de ensinar, santificar e governar. É isto que se entende por diocese à luz do último Concílio Ecuménico. Diz-se que é uma porção do povo de Deus, com o sentido preciso de porção e não de parte, porque contém em particular o que a Igreja toda oferece de essencial. Diz-se do povo de Deus, designação bíblica que o último concílio recuperou para designar uma realidade que, sendo social, é primeiramente religiosa e não política, pela pertença que indica, de Deus. E cada um dos bispos exerce a sua missão como pastor próprio, ordinário e imediato, sob a autoridade do primeiro deles, o sucessor de Pedro. Assim se definiu Diocese há meio século, e assim se pretende que ela seja hoje em dia. Mas podemos perguntar-nos se era exatamente o mesmo há meio milénio, quando esta Diocese foi criada em tempos do Papa Leão X e do rei Dom Manuel I. A resposta tanto pode ser tendencialmente sim, como concretamente nem tanto, ao menos na compreensão e no propósito dos protagonistas da altura. Em 1514, estávamos ainda antes do Concílio de Trento, 1545-1563, que insistiu no caráter pastoral dos bispos e dos párocos, com aplicação primeira ao respectivo munus e residência prevista na diocese ou paróquia. Insistência teológica e disciplinar demorada a cumprir,
particularmente no Funchal, que teve de esperar até ver o seu bispo na diocese. Só o quarto residiu nela há algum tempo. E se os primeiros bispos viveram fora, ocupados ainda em atividades não propriamente diocesanas, no sentido que a palavra tem hoje, também podemos pensar que os reis ligados à fundação e evolução da diocese, com o âmbito larguíssimo que ela teve ao princípio, a olharam preponderantemente na perspectiva da coroa e do enquadramento político-religioso da expansão. Não esqueçamos que a relação Roma-Estados sofrera uma profunda alteração nos finais da Idade Média, em grande parte derivada ao cisma do Ocidente, 1378-1417, e ao conciliarismo que ocasionou e tão fortemente emergiu nos concílios de Constança, 1414-1418, e Basileia, 1431 e seguintes. Com a cristandade ocidental dividida entre 2 e mesmo 3 obediências papais, Roma, Avinhão e depois também Pisa, os esforços para resolver tal anomalia salientaram a importância do concílio, que de facto se concretizou na eleição de Martim V em Constança, em 1417. Mas foi difícil aos papas subsequentes reencontrarem a supremacia que tinham conhecido antes do cisma, ficando, aliás, mais dependentes dos soberanos nacionais, cuja autoridade emergira, entretanto. Ouçamos um reputado eclesiólogo. Uma consequência do conciliarismo foi também o novo impulso que recebeu o princípio nacional nos vários Estados europeus, os quais exigem do Papa sempre novas concessões em troca da obediência e do apoio que lhe oferecem para suster as reiteradas pretensões do concílio e dos conciliaristas face ao pontífice. Na época moderna, quer em países que permaneceram ligados a Roma, quer nos que separaram dela com as reformas protestantes, a vida religiosa é sempre nacional, sendo esta palavra mais substantiva do que adjetiva. Um conhecido historiador eclesiástico chegou a escrever o seguinte, referindo-se aos séculos XVII e XVIII. O Papa é geralmente posto à margem dos cálculos da política, a sua ação sobre o clero, cuidadosamente vigiada pelos governos, torna-se longínqua, o absolutismo reduz a Igreja a funções meramente decorativas. Mandam os reis no respectivo clero nacional, dispõem dos benefícios e fomentam as doutrinas regalistas e estatistas em detrimento da autoridade pontifícia. Mesmo que relativizemos, e temos de relativizar, a apreciação citada, o certo é que, até à deriva laicizante do liberalismo latino, tornar cada vez mais inviável a manutenção teórico-prática do regime das igrejas nacionais, não seria fácil considerar imediatamente uma diocese como porção do povo de Deus e a independência exclusiva do seu bispo sob a autoridade do romano pontífice. Nem para os eclesiásticos, nem para os reis e governos, nem para a população em geral. Pese o risco de anacronismo, poderá dizer-se que a criação da Diocese do Funchal em 1514, até pelo imenso âmbito que previa, seria mais a coloração religiosa de um ambicioso projeto régio do que propriamente a instituição de uma igreja local, como a entendemos hoje, embora, obviamente, a iniciasse. As coisas alteraram-se, entretanto, ainda que lentamente, e mais pelas consequências ou inconsequências práticas do que por rápida mudança mental, aliás impossível. Saltando 3 séculos, e agora vou para um século que estudei mais de perto, que é o século XIX, saltando 3 séculos, ilustrarei o que vai dito com 2 casos funchalenses, já da época contemporânea, entre o liberalismo e a República. E em qualquer deles se verifica a concretização nesta diocese do que sucedia na Igreja Católica em geral, especialmente na sua vertente latina. Selecionei apenas 2 casos, e muito brevemente, que não dá para mais. Remetendo os mais interessados para o que já está escrito e muito escrito sobre o assunto, e que vem em rodapé, cito propositadamente um clássico historiador da Igreja em Portugal, referindo-se a Dom Francisco José Rodrigues de Andrade, que foi bispo do Funchal de 1821 a 1838. E eu cito este historiador, e não é por acaso, por razões que direi a seguir. Escreve Fortunato de Almeida. Confirmado por Pio VII em 22 de setembro de 1821, Dom Francisco José Rodrigues de Andrade, depois de residir muitos anos no Funchal, emigrou em 1835 para a Itália,
forçado pelas perturbações políticas e religiosas daquele tempo. Fixou residência numa casa de verão do cardeal arcebispo de Génova, perto daquela cidade, em Saint-Pierre d'Arena, paróquio de Promontório. Ali faleceu a 2 de maio de 1838, com 77 anos de idade. Foi sepultado na igreja paroquial. Diga-se, aliás, que no fim desse mesmo século XIX, também com o concurso do clero do Funchal, os restos mortais do bispo Dom Francisco vieram para a diocese. Aconteceu então que, forçado pelas perturbações políticas e religiosas daquele tempo, dizia o historiador citado, Dom Francisco emigrou para a Itália. Indicado por Dom João VI e confirmado por Pio VII em 1821, o bispo teve de se confrontar com as consequências religiosas das vicissitudes políticas nacionais e internacionais da altura, entre o primeiro liberalismo, a contenda entre miguelistas e liberais e o triunfo definitivo destes em 1834. Pressionado pelo ainda governador liberal da ilha, Dom Francisco publicou, a 28 de junho de 1828, uma pastoral a favor de Dom Pedro IV e da sua filha Dona Maria II. Mas Dom Miguel foi aclamado rei a 11 de julho e o bispo publicou outra pastoral, datada de 13 de setembro seguinte, a favor do rei absoluto. Nada de inusitado da parte de prelados de nomeação régia, assim mudassem os detentores da coroa. Mas os tempos começavam a ser outros e muito menos lineares, somando-se a divisão dinástica à dissensão ideológica, inclusive entre os próprios membros do cabido funchalense. O triunfo definitivo de Dom Pedro, 6 anos depois, tornou tão difícil a permanência do bispo na diocese que este rumou à Itália e ao exílio, como aconteceu também com outros prelados portugueses da altura e por idênticos motivos. Ultrapassados pelas circunstâncias, diríamos deles como de muitos outros na sociedade de então, sobretudo quando as circunstâncias contrariavam de facto o quadro político ou eclesiástico que vigorara até aí. E exatamente por esta cadência, do político ao eclesiástico. O que se verificou no Funchal por esses anos não difere muito do que se passou em geral nos países latinos em que o liberalismo se implantou. Nem a atitude prática do bispo, nem a evolução das coisas e das ideias em Roma, sob os pontificados de Leão XII, 1823-29, Pio VIII, 1829-30, Gregório XVI, 1831-46. Tirando talvez Pio VIII, que só foi Papa pouco mais de um ano, a linha foi de resistência ao liberalismo, sobretudo ideológico, e apego à convergência trono-altar. Mas foi o mesmo Gregório XVI a publicar, a 5 de agosto de 1831, a Constituição Apostólica Solicitudo Ecclesiarum, que quase inaugurou uma nova época de relacionamento Igreja-Estado, ao declarar que, sem se comprometer politicamente, a primeira trataria de assuntos religiosos com quem quer que fosse que, sob qualquer forma de governo, presidisse aos negócios públicos. E foi à luz desta doutrina que o Papa confirmou todos os bispos apresentados por Dom Miguel, os mesmos que Dom Pedro não reconheceria depois, abrindo um relativo cisma que deixou a generalidade das dioceses portuguesas sem prelado residente ou reconhecido até ao princípio da década seguinte. Como vimos, Dom Francisco foi para a Itália em 1835, lá falecendo 3 anos depois, e o novo bispo do Funchal, Dom José Xavier de Cerveira e Sousa, só foi nomeado em 1844. A importante distinção teórico-prática da Solicitudo Ecclesiarum não lesava essencialmente o que vinha de trás, pois a Igreja continuava a respeitar a autoridade constituída. Mas repare-se que Gregório XVI sabia bem demais que muitas das novas autoridades não se legitimavam a si mesmas, nem perante Roma, nos termos das anteriores monarquias fidelíssimas, católicas, cristianíssimas ou apostólicas, respectivamente Portugal, Espanha, França e Áustria, mesmo quando conservassem tais títulos. Outro caso que localiza e ilustra no Funchal o que se passava no catolicismo português e latino do século XIX refere-se a Dom Aires de Ornelas e Vasconcelos, bispo diocesano de 1872 a 74, ano em que foi nomeado arcebispo de Goa.
caso que poderia admirar, pois trata do mais madeirense e mais funchalense dos bispos que a diocese teve até à segunda metade do século XX, Dom Aires de Ornelas. Mais uma vez, é a sua inserção no quadro geral das coisas eclesiais e políticas do seu tempo que ajuda a compreender as dificuldades que sentiu aqui. Nascera no Funchal em 1837, estudou teologia em Coimbra, voltou à ilha natal, onde foi cônego, vigário-geral e bispo coadjutor, sucedendo em 1872 a Dom Patrício Xavier de Moura. E importa reter dois trechos do mesmo Fortunato de Almeida, que eu não cito por acaso, que se lhe referem, pois o historiador estava ainda muito dentro dos acontecimentos e das querelas político-eclesiásticas da altura. Primeiramente, este trecho. Por ocasião do Concílio do Vaticano, Vaticano I, 69-70, estando em Roma com o seu prelado, Pio IX, que o conheceu, fez notar ao ministro de Portugal, Conde de Lavradio, o conjunto de qualidades que dele faria um excelente bispo. Isto, Fortunato. Lido assim de corrida, nada aparenta de especial. Lido com mais cuidado, poderia surpreender-nos, aos olhos de hoje, que não fosse o representante do governo português a sugerir ao pontífice as qualidades que indicavam Aires de Ornelas para o episcopado, mas precisamente o contrário. Foi Pio IX a sugeri-lo ao Conde de Lavradio. Porém, importa lembrar que durante a monarquia constitucional, o episcopado português continuou a ser de nomeação régia e confirmação papal, não se alterando neste ponto a prática anterior, aliás semelhante ao que sucedia noutros países, como por exemplo na França, da Concordata Napoleónica. E assim aconteceria. Nomeado pouco depois coadjutor com direito à sucessão, foi confirmado por Pio IX a 6 de março de 1861, ordenado em Lisboa a 7 de maio e assumindo logo o governo da diocese. Dom Patrício faleceu na capital a 19 de setembro de 72 e Aires de Ornelas tomou solenemente posse como bispo diocesano a 27 de outubro seguinte. Tudo isto se passava normalmente, dentro do que vigorava então. Mas o trecho que o historiador lhe dedica em seguida leva-nos, quer com os factos passados, quer com a respectiva apreciação, ao quadro geral e local das tensões próprias do catolicismo latino no final do pontificado de Pio IX. E então voltemos a Fortunato. O seu ardente zelo, de Aires de Ornelas, produziu o descontentamento de alguns eclesiásticos, em que afrouxaram o laço da disciplina e a chama da piedade. E valeu-lhe a honra de ser perseguido ferozmente pela maçonaria, o que dá bem a medida das suas virtudes, sempre Fortunato. Fundou uma associação católica e um jornal religioso, fez reabrir um hospital de tuberculosos, fechado desde há muitos anos, e confiou a Irmãs da Caridade. Fez com grande diligência a visita pastoral e até foi à ilha do Porto Santo, onde não fora nenhum prelado, havia mais de 80 anos. O seu governo pastoral foi, por todos os títulos, muito notável. Isto tanto é importante pela notícia que dá, como é importante pela mentalidade que a informa. Fortunato de Almeida, por isso o escolhi. Fortunato, pela atitude prática e pela obra escrita, inseria-se perfeitamente naquele chamado movimento católico que, com várias acessões, procurou como que refazer teórica e praticamente o catolicismo português entre o liberalismo e a república. Valorizava, por isso, tudo o que os respectivos protagonistas fizessem para demonstrar o valor específico da religião católica como tal e o seu indesmentível contributo espiritual, cultural e civilizacional. Deliberadamente, a sua história da Igreja em Portugal somava todos os benefícios do que entendia ser especificamente cristão católico e estigmatizava tudo o que condicionava ou diluía o regalismo, o mundanismo, o maçonismo, proveniente de fora ou de dentro do corpo eclesial e eclesiástico. Daí que, na apreciação que faz do breve episcopado madeirense Dom Aires de Ornelas, admira como é que o senhor conseguiu fazer tanta coisa em 2 anos, valoriza as expressões tradicionais ou modernas do seu apostolado, a visita pastoral, o relançamento hospitalar com inclusão de religiosas, coisa que estava proibida oficialmente, a fundação de uma associação católica e de um jornal confessional, etc. Daí que tome por honra do bispo as oposições que o seu zelo suscitara. Podemos acrescentar que todos os bispos portugueses que se demarcassem então da generalizada cautela episcopal, verificada sobretudo até aos anos 60, do século XIX,
sofreria o mesmo tipo de resistências e críticas. O constitucionalismo português previra uma Igreja de Estado, quase a parte eclesiástica da administração pública, governamentalmente tutelada, com finalidades sobretudo formais e morigeradoras de costumes. Bem pelo contrário, o movimento católico internacional ia unificando os crentes em torno de motivos espirituais, eclesiais e apostólicos que extravasavam do quadro nacional, mobilizados por indicações de um papado que, quanto mais perdia a expressão política, o Estado Pontifício acabou em 1870, mais ganhava na afeição comum dos católicos em geral, apesar de que os separava noutros campos. De modo muito geral, diremos que se o liberalismo doutrinário se ligava facilmente ao nacionalismo, ao naturalismo e ao secularismo, o movimento católico oitocentista, mesmo os católicos que aceitavam o regime constitucional, sublinhava a ligação de todos ao Pontífice Romano, a prevalência da graça e das virtudes teologais, fé, esperança e caridade, e a necessidade da vida religiosa que lembrava e atuava especialmente tais virtudes. E Aires de Ornelas, que sempre cultivou a ligação a Roma, foi bispo do Funchal a seguir à tomada piemontesa de Roma e em tempo de grande exacerbamento das referidas distinções. Mais uma vez, dentro ou fora do Funchal, com estes ou similares protagonistas, a meio do Atlântico ou em qualquer outro ponto do mundo católico, como em Goa, para onde ele foi nomeado a seguir, viviam sem recorte local os dinamismos comuns daquele tempo. Concluindo e abreviando, olhando para o meio milénio que a Diocese do Funchal comemora, na vida que levou e na série dos bispos que teve, deparamos certamente com importantes particularidades e ineludíveis ligações ao que aconteceu na Igreja Universal e nas outras dioceses portuguesas, dos alvores da modernidade ao liberalismo e deste aos nossos dias. Não esquecendo, aliás, que o catolicismo, fazendo jus ao seu nome, católico significa universal, foi um dos fatores mais operativos daquilo a que hoje chamamos globalização. O facto de, tendo sido criada em 1514, a Diocese só ter bispo presencial em 1558, quando Dom Frei Jorge de Lemos chegou à Madeira, quase coincide, insularidade à parte, com as ausências episcopais de outras dioceses pré-tridentinas. O facto de, tendo falecido Dom Jerónimo Fernando em 1650, jesuíta e bem tridentino este, e o primeiro a visitar Porto Santo, mas que se retirara octogenário para Lisboa 10 anos antes, só voltar a haver bispo do Funchal em 1670, corresponde à grande lacuna do episcopado português entre a restauração política de 1640 e a paz com Espanha em 1668. Roma não nomeou bispos para Portugal, portanto também não para o Funchal, enquanto a nossa independência não foi reconhecida pelos vizinhos ibéricos. Os factos oitocentistas acima evocados, com Dom Francisco José Rodrigues de Andrade e Dom Aires de Ornelas e Vasconcelos, ligam-se igualmente ao que sucedeu na altura ao catolicismo latino em geral. Em tudo, verificamos a figuração local de uma Igreja Universal. E não será essencialmente diverso no que a Diocese tem por diante, porção que é de um povo de Deus cuja unidade poliédrica, para usar a feliz expressão do Papa Francisco, pretende ser fermento de semelhante comunhão entre os povos do mundo inteiro. Muito obrigado e bom congresso.